contigo está o engrandecer. Tu levantas o oprimido e libertas o cativo pra vencer, pra vencer. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo para não entregar o coração em gratidão a ti. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo para não entregar o coração em gratidão a ti. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo para não entregar o coração em gratidão a ti. Um coração em gratidão a ti. Um coração em gratidão a ti. Graça e paz, Igreja do Senhor, como é bom estarmos juntos, mais uma live. Deus abençoe a todos. Temos essa estratégia de nos encontrar, né, todos os dias. Temos live às 11 horas da manhã, aonde nós vamos nos encontrar com cada pastor, cada liderança tem algo de Deus para falar para a sua vida. E queria também te comunicar que nos domingos teremos 2 cultos que serão um às 5 horas, 17 horas, né, para não confundir, e outro às 19 horas da noite. Então você pode escolher entre esse horário, entre o horário das 5 e o horário das 7 horas da noite. Está mais acessível para que todos possamos nos reunir como igreja, que ninguém fique de fora, que os cultos não sejam lotados, porque nós temos uma porcentagem a seguir, a obedecer. E estamos aguardando todos vocês, todos os dias 11 horas, com as lives, e aos domingos 2 cultos que serão uma bênção nas nossas vidas. Eu queria iniciar hoje falando sobre adoração e como é importante, irmãos, sermos adoradores extravagantes de Deus. Eu quero falar sobre isso hoje, que isso estava com uma chama no meu coração. Lógico que nós vamos falar não de uma maneira tão profunda, vamos falar de uma maneira como um exemplo para que a gente possa refletir como é os devocionais, uma reflexão do que Deus está falando. Então eu quero ler para você capítulo do livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai está procurando, que adorem verdadeiramente a Ele. Então, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10, diz que quando Satanás procurou tentar Jesus Cristo a adorá-lo, né, Jesus Cristo logo respondeu fortemente, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás.
E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo também equacionou a sua adoração dizendo assim em Atos capítulo 24, versículo 14, dizendo crendo tudo quanto está escrito na lei dos profetas, referindo-se ao Antigo Testamento. Então, obedecer, que Paulo está dizendo, obedecer tudo que está escrito nas leis dos profetas. Então, essa é a nossa posição hoje que nós precisamos entender e tomar, né, como cristãos, como filhos de Deus, né, como servos e servas de Deus que estamos buscando a presença do Pai. E o que Deus deseja? Deus deseja que a humanidade o adore de verdade, em espírito e em verdade, profundamente. Nós fazemos isso como honrando e o servindo, prestando atenção nas suas instruções, como Paulo diz. Deus pede para que nós vivamos por toda a palavra que sai da sua boca, como diz em Mateus capítulo 4, versículo 4. E Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que fala que nós devemos viver toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa adoração a Deus é mostrada como nós vivemos diariamente. A nossa posição, a nossa postura, ela se mostra como nós realmente adoramos a Deus, como nós cultuamos a Deus. Então, nós entendemos que cultuar a Deus é também servir os caminhos do cristianismo, é viver um estilo de vida diferente, é viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo, é se colocar na postura de ser um verdadeiro cristão, né? Que vive em espírito e em verdade, adora a Deus. Adorar a Deus é um estilo de vida que nós precisamos entender, né? Nos posicionar. Que é seguido pelo cristão. Na Bíblia temos diversos convites de adoração ao Senhor, muitas ordenanças, né? Muita coisa, né? Mas eu quero lhe dar esse lembrete, mais um lembrete agora de Mateus capítulo 4, versículo 10, que diz: lembre-se, o alerta é adorar somente a Deus. Como Mateus 4, 10. Não devemos adorar outros deuses. Adorar significa que a gente entende a grandeza de Deus, a excelência de Deus, né? O amor e a graça do Pai, temos um coração agradecido, de entender a magnitude assim, do Senhor para cada um de nós, como Ele é grande, como Ele é maravilhoso, como Ele é excelente. Cultuar a Deus é ter assim o coração devotado a Ele, somente a Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo, e essa é a nossa posição. Então, a adoração está relacionada à extrema admiração e gratidão a Deus. É isso que nós precisamos entender. Prestar culto a Deus, reverência a Deus, né? Ter temor a Ele, respeito, fidelidade, o amor, o reconhecimento. Você ter reconhecido Deus como o seu Deus maravilhoso que governa o teu coração. Você tem reconhecido esse Deus, né? Porque essa satisfação, essa gratidão por esse amor tão grande desse Deus é que nos faz os verdadeiros adoradores. Aquele sentimento, né? Aquele ato devocional de realmente entender quem é Deus nas nossas vidas e nos colocar numa posição, nos posicionar, ter um estilo de vida totalmente diferente que nós temos no mundo. Esse é ser verdadeiro adorador, é cumprir as palavras de Deus, cumprir tudo que sai da boca de Deus. E hoje nós precisamos reverenciar isso, entender isso nas nossas vidas. Como é importante, irmãos, termos essa gratidão pelo nosso Deus. Saber como Ele é importante para nós. Senhor Deus, é importante para você? Você tem colocado Deus em primeiro lugar, como prioridade na sua vida? Com excelência na sua vida? Adorando a todo momento, todo instante, nos seus pensamentos, no seu coração. Nada vai tomar a frente desse Deus maravilhoso. Como é que está o teu coração? Como estão os teus pensamentos? Vamos rever isto, vamos prestar esse culto, esse respeito, essa fidelidade. Quem governa o teu coração? O que está governando o teu coração?
São o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está pensando, que tem prioridade na sua vida, que tem governado a sua vida? Ou é esse Deus maravilhoso, onde nós devemos prestar gratidão a Ele, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele está fazendo nas nossas vidas? Ai, irmãos, como é gostoso, como é bom a gente estar o dia inteiro assim, recebendo o refrigério de Deus, ter os pensamentos colocados só na presença de Deus. Em todo instante, irmãos, seja o que você esteja fazendo, andando na rua, andando no ônibus, fazendo comida, fazendo algo totalmente, teu estilo de vida está voltado a Deus. Os seus pensamentos estão voltados a Ele. Quem governa o teu coração? Quem está governando? O que está governando o seu coração? Qual é a coisa que está governando o teu coração? Nesses dias eu quero perguntar, nesses últimos dias, o que está vindo no teu coração, né? E sabemos que os verdadeiros adoradores adoram a Deus verdadeiramente, o Espírito em verdade, como diz aqui no capítulo de João, capítulo 4, 24, versículo 24. Quer dizer que não haverá outros deuses que nós devemos adorar, né? Porque existem os falsos adoradores. Nós precisamos adorar o Deus verdadeiro, não os falsos, né? Qual os verdadeiros? Os verdadeiros adoradores, eles amam a Deus e não amam coisas. Eles são obedientes à palavra, né? Eles não ouvem o que os outros falam, ele obedece à palavra, ouve a palavra, se alimenta da palavra. Tem um coração sincero em adorar a Deus. Muitas pessoas pensam que adorar a Deus é ir lá na igreja e cantar, levantar as mãos. Não. Adorar é ter um estilo de vida que nos seus pensamentos, que Deus se apodera deles de uma tal forma que o seu estilo, a sua forma de ser, né, a sua característica é de ter pensamento somente a Ele, somente a Deus. Então, nós, como adoradores, nós vamos entender que adoramos e reconhecemos a sua soberania sobre as nossas vidas. Por isso que eu estou perguntando a você, quem governa teu coração? O que governa? Que coisa que governa teu coração? Será que é Deus? Porque nós damos lugar a muitas coisas, irmãos. Damos lugar a coisas que não vai agradar a Deus de forma nenhuma. Nós damos lugar porque às vezes amamos mais pessoas do que a Deus. No nosso pensamento, nosso coração está colocado mais por pessoas, venerando pessoas do que a Deus, venerar a Deus. Coisas, dinheiro, status, né? Profissão. O que está no teu coração? O que é prioridade no teu coração? No teu coração há tesouros, e aquele tesouro que está entesourando o teu coração é aquele que tem prioridade. Será que Deus tem prioridade na sua vida? Que quando você tem algo para fazer para Ele, doando a sua vida, doando como servo de Deus, você nunca tem tempo, você nunca dá prioridade. Tudo tem prioridade, menos a presença de Deus. O momento de você ir cultuar a Deus, estar em unidade no corpo de Cristo e estar ali junto, nessa mesma unidade, onde o poder de Deus é ministrado, onde o poder de Deus está sobre a igreja. Em unidade é onde o Espírito Santo age, há poder do Espírito Santo nessa unidade do corpo de Cristo, e você não prioriza isso. Não prioriza Deus em nada que você faz na sua vida. Ou quando você se levanta, a primeira coisa que você pensa, né? Exercite isso de pensar primeiro em Deus, de agradecer a Ele, né? E tudo vai mudar na sua vida. Coloque-se numa posição hoje de adorador. Olha, irmãos, a hora chegou de você provar que é um verdadeiro adorador de Cristo. Um verdadeiro adorador de Deus. Está chegando a hora, chegou o momento, é o momento certo, é agora. Não deixe para depois, se Jesus te chamou, te escolheu. Você está buscando, da sua maneira de buscar a Deus, chegou o momento de você estar na presença de Deus, porque o Senhor está procurando os adoradores. A palavra dele está dizendo isso, que Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem com coração sincero, com coração verdadeiro.
com sinceridade na alma, com prioridade na alma. Esses são os verdadeiros adoradores. São esses adoradores que o Pai está procurando. Deus é Espírito. Deus é Espírito, irmãos, e é necessário que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. É de dentro para fora, irmãos. Não é de fora para dentro, não. É de dentro para fora. De dentro para fora você será um adorador extravagante. Priorize Deus na sua vida. Não deixe ídolos, coisas, pessoas tomarem teu coração. Chegou o tempo de nós adorarmos a Deus. No capítulo de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz como é um verdadeiro adorador. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo define muito bem isso, irmãos. Que a prática de você cultuar a Deus como um sacrifício, como seu corpo um sacrifício vivo, santo, fazendo a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Que você cultue a Deus em sacrifício vivo, verdadeiro, sincero, transparente, de uma tal maneira que agrade o coração do Pai. É o momento de você estar face a face com Deus e você consegue mover o coração de Deus, porque você teve aquele encontro face a face com Ele. Esse é o verdadeiro adorador que busca a face do seu Deus. Que chegou o tempo, irmão, de nós não vivemos esse evangelho esdrúxulo, de qualquer maneira, de jornal, de quem disse e não disse. Não, irmãos, é o momento de você viver a verdadeira palavra e aproveitar tudo que sai da boca de Deus. Muitos no mundo inteiro não têm essa oportunidade que o Brasil tem, de ter a Bíblia, de ter a palavra de Deus, de ter os ensinamentos de Deus, né? De ter as escolas, né? De ter a escola bíblica. Poucos países têm essa oportunidade, irmãos, de termos tudo que nós temos. Não perca as oportunidades que Deus está nos dando nesses últimos tempos. Somos a última geração que veremos tantas coisas e vimos tudo e prestamos entendimento de que todos os profetas fizeram. Temos tudo escrito para nós. Tudo foi revelado. Nós somos a última geração e não podemos perder a oportunidade. Sabe, Paulo define isso com muito interessante da forma que ele explica. E nós, muitas vezes, irmão, queremos fazer o desejo da nossa vontade, não da vontade de Deus. Não priorizamos a vontade de Deus de maneira nenhuma. Né? E isso não é adoração. Isso não é ser um adorador em espírito e em verdade. Porque eu coloco tudo à frente de Deus, eu coloco a minha vontade na frente de Deus. Isso não é cultuar a Deus, isso não é ser devoto a Deus, ter um coração voltado para a face de Deus. Isso não é celebrar, né, o único e digno de todo louvor que é o nosso Deus. Não é dessa maneira, satisfazendo nossos próprios desejos, irmãos, fazendo nossas próprias vontades. Né? Como é que eu vou todos os dias para a igreja e chego em casa, apago tudo que eu recebi de Deus, toda a direção de Deus, não reflito sobre nada, né? Parece que só recebo o que é bom e de benefício para mim, esqueço de tudo que Deus está ensinando. Né? Isso não é fazer a vontade de Deus. Abra seus ouvidos hoje, irmãos. Vamos abrir os nossos ouvidos, vamos ficar atentos aos sinais de Deus nas nossas vidas. Vamos ficar atentos a tudo que Deus tem nos dado, né? De semente, de bom alimento para a nossa vida, e vamos adorá-lo. Sabe que o adorador, ele atrai a presença de Deus. Salomão, nessa sua postura de viver, você vai atrair muita presença de Deus. O Espírito de Deus vai te encher cada vez mais e você vai atrair
a face de Deus sobre a sua vida. Salomão estava assim no templo ali adorando a Deus, conversando com Deus, orando a Deus e com o coração adorador, irmãos, com satisfação, com gratidão na presença de Deus. Ele atraiu a glória de Deus no templo, de tal maneira que ninguém podia mais enxergar nada, que a glória de Deus invadia o templo. Que a glória de Deus vem invadir as nossas vidas, a nossa comunhão com Deus. O momento de comunhão, o momento de adorá-lo. O momento que você vai para a igreja junto com os irmãos em unidade. Cultuar a Deus, adorá-lo, louvar a Deus. Né? Em espírito e em verdade, ali na unidade do corpo de Cristo. Irmãos, que coisa maravilhosa, não podemos perder essas oportunidades. Sabe? Não sabemos como será o nosso futuro, como será, só Deus sabe. Então temos que viver de uma forma maravilhosa, que possamos atrair a presença de Deus. O adorador, ele atrai a face de Deus. Deus olha para ele e vê, e é atraído por ele. Como Deus diz para Salomão, eu escolhi esta casa e a santifiquei. Deus, ele desejou estar ali naquele lugar. A glória e o poder de Deus se manifestou. Tanto era o coração do adorador que o atraiu. Quer atrair a presença de Deus na sua vida. Sabe, o cristianismo é uma forma também de nós adorarmos a Deus, uma forma de nós agirmos, de viver o cristianismo de uma maneira, de todos os momentos da nossa vida, viver esse evangelho. Viver o evangelho de Cristo todo momento. Você não deixa, porque você saiu da igreja, deixou de ser um cristão. Não, você é cristão integral, dia e noite, de madrugada, dormindo, acordado. Você é cristão, então você tem um estilo de vida. Você tem um estilo de vida, de viver. Você não pode viver de qualquer maneira. O adorador não pode viver de qualquer maneira. Ele adora em espírito e em verdade. Todo o tempo ele está adorando a Deus. Com as suas vestimentas, com a sua forma de ser, com a sua característica, com o seu caráter, com a sua permanência no Evangelho, por ganhar vidas, por salvar vidas, por estar cumprindo os mandamentos de Deus. Ele está sendo um verdadeiro adorador. Ele está se colocando na posição. Então, a mente do adorador, como Paulo nos explica, ela é racional. A sua devoção é racional a Deus. Não é porque você eu tenho um sentimento bom hoje, meus sentimentos estão tão bons hoje, eu estou adorando a Deus. Não é assim, é com a mente racional. Você crê e toma a postura que você adora a Deus e que teu coração é eternamente grato a Ele. Então você precisa exercitar esses pensamentos. Os seus pensamentos têm que estar voltados e inclinados ao Espírito o tempo todo. Buscar a presença de Deus. Esses são os verdadeiros adoradores. Que nem 24 horas por dia, que é como nós homens contamos, não são o suficiente para adorá-lo. Adorar todo o tempo. Certamente há muitos exemplos na Bíblia, irmãos. Nós não vamos entrar em todas as características dos verdadeiros adoradores, mas a fé também é uma delas. A fé cristã, sempre ela vai ser provada de várias formas, de diversas formas, em muitos momentos na sua vida, se você verdadeiramente é um adorador. Se você, na primeira dificuldade, vai recuar, vai se esquecer de quem é Deus na sua vida. Você, como cristão, pela fé, vamos ser provados de todas as maneiras. A vida, as circunstâncias, os momentos, as coisas, sempre vai nos provar de alguma maneira. Mas o adorador, esse permanecerá firme e com o coração vivo na presença de Deus. Porque você vai viver um culto racional o tempo todo, entendendo quem é Deus na sua vida. Sabe, eu coloquei aqui 4 coisas interessantes para perguntar para você. Será que em meio de tantos bombardeios de ensinos pagãos, falsas profecias que existem no mundo, ou que você um dia passou, a sedução dos prazeres do mundo tem sido
para você verdadeiramente Deus, o Altíssimo, aquele que você deve prestar contas? Será que verdadeiramente você entendeu isso? Que mesmo no meio de tudo que você recebeu de negativo, de errado, né, você tem se colocado na presença de Deus, ou você anda andando para trás? Segunda pergunta: o ambiente em que eu vivo em meu trabalho ou em minha família tem influenciado a minha conduta de cristão? Reveja isso, irmãos. Terceira pergunta: eu tenho permitido o ambiente moldar a minha vida, ou minha postura como cristão tem feito a diferença no ambiente que eu frequento? Será, irmãos, que a sua postura, a sua posição tem feito a diferença aonde você está, no ambiente que você está, no ambiente do seu trabalho, no ambiente familiar? Tem realmente a sua postura, tem feito a diferença? Tem mudado as pessoas? Tem mudado as circunstâncias? Quarta pergunta: quem tem colocado a alternativa de mudança na sua vida? O meio social, o meio que você convive, ou o seu coração de adorador? Quais são as alternativas na sua vida? O que tem trazido mudança para a sua vida? É o meio que você vive, o meio que você convive, ou o verdadeiro Deus que nós devemos adorar em espírito e verdade? Nós não podemos perder o sentido dessa meada, desse fio, para que a gente entenda que há desafios para nós adoradores. Existem muitos desafios. E isso é para quem é o verdadeiro adorador, vai ser sempre desafiado. Sabe, a palavra de Deus diz: seja corajoso na sua decisão, né? Sempre tem a palavra coragem. Não desanime, seja corajoso. Abandone tudo que não é a vontade de Deus na sua vida hoje. Reveja a sua história. Abandone tudo. Nem tudo que está em sua volta é da vontade de Deus. Observe, analise, julgue você mesmo suas causas, sua história. Há muitas coisas, irmãos, pecados muito ocultos e muito pecado de estimação guardado, pecados cotidianos do dia a dia que passam despercebidos, guardados. Como é que vamos ser adoradores dessa maneira, irmãos? Vamos refletir, vamos vestir a camisa do verdadeiro evangelho, né? Postura, coloquei aqui postura, seja íntegro na sua postura de cristão. Cumpra o que é ser um verdadeiro cristão. Precisa ter uma postura. Para ser um adorador, precisa ter um estilo de vida totalmente mudado. O que significa isso? Cumprir regras, cumprir disciplinas. Nem sempre todos vão se sujeitar a isso. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. O verdadeiro adorador, ele se disciplina. E se deixa disciplinar pela palavra de Deus que sai da boca de Deus. Ele vive o verdadeiro evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro adorador. Ele vive a cruz. Ele vive o reino de Deus, como eu coloquei aqui. Este é o estilo real do adorador. Ele decide ter esta vida. Ele decide viver a cruz de Cristo. Ele toma a decisão, ele tem um culto racional de entender a cruz. Qual foi o significado dela? Qual é o significado dela na sua vida? Você já pensou sobre isso? Ou você pensa que pense individualmente qual o significado da cruz para a sua vida? O que significa viver no reino de Deus? Que postura você deve ter? Que estilo de vida você deve ter? Então, é um estilo real de um adorador que você deve decidir hoje de viver. Como Josué, né, que foi corajoso, se posicionar ao lado de Deus. Ele não deixou que o tempo, as amarguras, que as perseguições, que os problemas fizessem ele se afastar de Deus. Esse é um verdadeiro adorador.
Não deixa que os obstáculos, que os muros, que os impedimentos venham atrapalhar a sua vida de adoração. Dê prioridade, irmãos, às coisas do reino. Não seja como os fariseus religiosos, doutores da lei, sabe? As regras eram para todos, menos para eles. Não viviam o que pregavam. Tem gente que é assim. A regra é para todo mundo, mas não vive o que prega. Não vive verdadeira posição de cidadão do céu, cidadão do reino. Não vive o verdadeiro reino de Deus. O verdadeiro adorador, ele vive as coisas do reino de Deus. Ele vive na postura, nesse estilo de vida. Então o verdadeiro adorador, ele apresenta soluções e alternativas para mudar tudo que está em sua volta. Onde você entra, você muda ambientes. As pessoas que estão em sua volta com o tempo vão mudar esse ambiente das pessoas que estão à sua volta, né? E esse convívio, né, de você estar com as pessoas nesse ambiente, nessa postura, vai gerar mudança nas vidas. Vai gerar mudança na sua casa, na sua família. Vai gerar mudança no seu trabalho, na sua repartição, onde você trabalha. Vai gerar na mudança na igreja. Se você entrar na roda dos escarnecedores, a sua postura, a sua posição de cidadão do reino vai mudar totalmente a linguagem daquele povo. Amém? Então, a posição do adorador, ele gera mudança. Diga comigo, gera mudança. Gera mudança, transformação. Aonde você chegar, haverá transformação. Como Daniel e os 3 jovens judeus que, decidiram não se contaminar com coisas impuras, significa com pecado, adorar ídolos, prestar culto a ídolos estranhos. Não, só prestamos cultos a Deus e eles tomaram essa posição. Não se deixaram contaminar com as iguarias, com as coisas que viram, com as comidas estranhas, comidas que foram oferecidas. Você tem comido coisas estranhas que têm sido oferecidas por aí, irmãos? Cuidado, se coloque na posição de cidadão do reino, de adorador. Não deixe se contaminar. Veja Daniel e aqueles 3 jovens que estavam com ele, que foram escolhidos, tinham uma ótima cultura, foram escolhidos pela Babilônia porque eles iam prestar algum serviço, mas de repente começaram a ser perseguidos ali e eles não aceitaram comer a comida do rei. Não aceitaram as iguarias, não aceitaram os prazeres deles, comidas oferecidas a ídolos. Eles não aceitaram adorar outro Deus. E porque nós, irmãos, na maior ou menor dificuldade que aparece, nós já rejeitamos Deus. Adoramos a primeira coisa que aparece na nossa vida. Adoramos o dinheiro, prestamos cultos ao dinheiro da nossa vida e aquilo é prioridade na nossa vida. Não, Deus, ele tem que ser prioridade. Buscai as coisas do reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso que você precisa entender. O que é semeado no reino de Deus, essa palavra não volta vazia, ela vai acontecer na nossa vida, irmãos. E não é no meu tempo, não é no seu tempo, não. É no tempo de Deus. É Ele que sabe estar no controle de todas as coisas da nossa vida. Então, irmãos, não aceite adorar outros deuses na sua vida. Rejeite hoje esses deuses na sua vida. Então, esses 3 jovens tomaram a postura de orar e adorar a Deus. Eles estavam até sendo proibidos de adorar a Deus, de orar a Deus, estavam sendo vistos por causa disso. Ame a Deus, ore a Deus, busque a Deus em todo tempo e fora de tempo, se coloque na posição, irmãos. Chegou o tempo de mudança, esse é o tempo de mudança, de um cristão, de ser mais um cristão de qualquer maneira, ser um verdadeiro adorador. Jesus se encontrou com aquela mulher naquele ambiente, naquele poço, e aquela mulher entendeu o que era ser uma adoradora, ela aceitou o Senhor Jesus como um Messias. Era dificuldade para eles, samaritanos, reconhecer Jesus como Messias, mas ela reconheceu Jesus como Messias.
e o adorou em espírito e em verdade. E sabe o que ela fez, irmãos? Ela foi propagar o evangelho, ela foi dizer quem era Cristo, quem era Jesus Cristo na vida dela. Deu testemunho de Jesus Cristo e as vidas foram restauradas através dessa mulher. Ela foi testemunho vivo. O adorador, ele é testemunha viva de Jesus Cristo na terra. Ela reconhece a sua posição em Cristo Jesus, de ser um adorador em Cristo Jesus. Sabe, muda os seus pensamentos, muda o seu coração hoje. Envolva-se completamente nessa devoção, nessa adoração ao Senhor. Estamos completamente assim, ligados à nossa mente em muitas coisas, muitos pensamentos, mas irmãos, coloque seus pensamentos e seu coração em comunhão com Deus. Só Ele pode mudar as circunstâncias das nossas vidas. Só Ele pode, com seu infinito amor, pode restaurar a nossa história, a nossa vida, pode nos tratar, pode nos curar, pode nos libertar. Sabe, não se envolva com nada, seja apenas um adorador. Tenha um coração agradecido a Deus. E você vai ver, mude a sua postura, seu estilo de vida, e você vai ver as grandezas de Deus na sua vida. Você não vai precisar tocar em nada, fazer em nada. Deus, Ele vai cumprir tudo que Ele tem que cumprir nas nossas vidas. Sabe, irmãos, essa é a posição do adorador. Tudo dele é para Deus. Tudo que você faz é para Deus. Tudo que você faz, todas as coisas, é para Ele. Sabe, você não faz com insatisfação, você não faz porque você tem desejo próprio, não, você faz porque você ama a Deus. Você ama e tem gratidão. Você tem devoção a esse Deus maravilhoso que pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Não faça as coisas de qualquer maneira, irmãos. Sabe, tem tanta gente que prioriza tudo na vida e a última coisa é Deus. Tem gente que prioriza fazer tudo, todos os dias, de segunda a domingo, mas não prioriza de ter o seu momento de cultuar a Deus, de ter o seu momento de comunhão com Deus, de ter o seu momento de oração, o seu momento de estar face a face com o Senhor, de viver essa vida que o verdadeiro cristão tem que viver, de propagar o Evangelho, de dar testemunho de quem é você em Cristo Jesus, o que Jesus tem feito na sua vida. Irmãos, tem gente que se esconde, que tem vergonha, que não tem coragem de chegar na fila do supermercado e falar desse Deus maravilhoso. Tem vergonha de ver uma pessoa reclamar de algo e não falar desse Deus maravilhoso. Sabe, priorize Deus, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não adore outros deuses na sua vida, não adore pessoas, não adore o dinheiro, não adore coisas, não adore objetos, não adore casa, não adore carro, não adore nada. Tudo Deus está te dando para te dar conforto, mas não é para você adorar, não é para você priorizar. Priorizar é Deus. Precisamos priorizar nosso Deus. E é bom nós vivermos como esses verdadeiros adoradores compromissados com a verdade de Deus, com a palavra, com a sua doutrina, com reverência, com respeito, com submissão ao único Deus. Não, irmãos, não se submeta a nada a não ser a Deus. Você tem submetido ao quê? Entrega a Deus. Entrega a sua causa a Deus, entrega tudo a Deus, deixa Ele fazer. Sabe, essa é a posição do verdadeiro adorador. Olho para o alto, da onde vem meu socorro vem do Senhor, só Ele. A causa da nossa vida é que só Deus, sabe, irmãos? E a tudo na nossa vida coloque diante do controle de Deus, do governo de Deus. Sabe, Ele é um Deus zeloso, zele pela sua fé. Zele ser obediente e ser obediente a Deus, sabe? Não se deixe enganar pelo dia a dia, pelos prazeres do que seus olhos estão olhando. Eu tenho dito sempre isso aqui, sabe? Faça a diferença onde você estiver. Onde você entrar, as pessoas vão ver que você é diferente, porque o ambiente vai mudar, o local vai mudar. Eu tenho presenciado isso em muitos lugares, irmãos. Como é bom a gente ver uma pessoa,
um cristão, você já vê que o ambiente já é diferente. Faça a diferença onde você estiver. Sabe por quê, irmãos? Até os demônios te reconhecem. Os demônios, quando você passa, sabem quem você é. Lá vai um adorador. Lá vai um adorador de Cristo. Ele sabe quem você é. Até os demônios vão se recuar diante de um adorador que ama a Deus em primeiro lugar. Coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Seja um fiel adorador. Cultue a Deus em todos os momentos da sua vida. Não deixe de levar aos ambientes o Cristo vivo, o Cristo verdadeiro. Não deixe de propagar essa palavra. Sabe, irmãos, não vamos ser adoradores de uma maneira assim egoísta. Ah, eu adoro a Deus e fica para você. Não, irmãos. Temos que ser altruístas. Temos que levar a salvação para as pessoas através do nosso testemunho e o nosso estilo de vida. Mude seu estilo de vida hoje. Exercite isso. Sabe por quê? Esse é um culto racional. Você tem que exercitar isso. Você tem que tirar todos os lixos da sua mente, dos seus pensamentos. Sabe? Rejeitar todo o pecado. E viver face a face com Deus nessa comunhão com o Senhor. Você vai entender o que Salomão viveu ali naquele momento. A glória de Deus, ela se manifestou ali naquele ambiente pelo coração sincero do adorador. E sabe o que aconteceu? Deus resolveu ouvir a oração que havia naquele lugar. Por causa de um adorador. Houve uma mudança ali dos céus naquele lugar. O adorador, ele muda os céus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus te abençoe e que Deus te guarde e reflita na palavra do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Um beijo a todos.